Olá, amigos da Acelera. Hoje nós estamos aqui na M-Gold Detalhamento Automotivo e nós vamos bater um papo bem bacana com o Maicon. Maicon, boa tarde, obrigado aí pela participação no programa Acelera. Prazer é todo meu, satisfação. Diz pra mim, qual é o teu ramo aqui? Então, é um ramo de detalhamento automotivo. O que é o detalhamento automotivo? É algo que abrange muita coisa, não apenas um polimento, não apenas ver o carro, não apenas visualizar o carro brilhando, mas é algo que prioriza realmente um tratamento, um melhor condicionamento, não só estético, mas também de durabilidade, médio a longo prazo, em termos de brilho, em termos de cuidado, em termos de facilidade de limpeza, em termos de condicionamento interno também, né? Em termos de tratamento de couro, de plástico, uma limpeza detalhada, uma limpeza que vai oferecer ao cliente também uma condição de saúde também interna do veículo muito legal, porque, né, muitos clientes às vezes têm aquela coisa estigmatizada de somente a troca do filtro do ar-condicionado, por exemplo, periódica. Mas quando se troca o filtro do ar-condicionado, pouco se importa em procurar saber se o couro está tratado, está higienizado, se o tecido está limpo, se o forro de porta, painel, os dutos de ventilação principalmente, que é onde acumula muito fungo, água. Então isso tudo a gente oferece um trabalho de limpeza adequada, detalhada, com vapor, para que realmente ao se efetuar a troca do filtro, realmente o cliente tenha certeza que o trabalho está completamente higienizado. Na parte de pintura, toda a parte de embelezamento, que aos olhos, logicamente, chama atenção, mas a médio e a longo prazo o cliente vê uma diferença enorme sempre quando ele vai lavar o carro, principalmente para quem fica com o carro no tempo, que a gente sabe que é um terror. Você tocou num assunto aqui que eu ia te perguntar. Meu carro dorme no tempo pegando sol, chuva, sereno, neblina. Isso aí é um veneno para pintura. Que cuidado que eu devo ter para um carro que dorme no tempo? Então, carro no tempo a gente tem que assim, aí já parte para algumas informações até um pouco mais técnicas, que o cliente não sabe. O sereno é extremamente agressivo. Por quê? O sereno é aquele gotejar de umidade que vem da camada de ozônio à noite. Então é extremamente agressivo. Queima realmente o teto, o capô, e às vezes não precisa nem de um longo prazo. Médio prazo já está acontecendo isso. Já peguei casos aqui de cliente aí que o carro, 3, 4 anos de uso, já estava começando a perder o brilho, a perder até um pouco da característica do verniz de fábrica, tá? Então, esse tipo de tratamento, que aí a gente pode falar de vários tipos de proteções que existem no mercado, a gente pode até entrar mais detalhes nesse ponto. Mas qualquer tipo de proteção que você faça no veículo já vai te oferecer uma condição digamos assim, de retenção, né, para que esse tipo de agressividade não venha, né, de repente fazer o verniz perder a sua característica de maneira precoce, né? Algumas proteções tem um grau de proteção UV, né, um pouco maior, um pouco menor, mas todas elas têm um pouco. Então o ideal é fazer um trabalho de proteção o quanto antes, principalmente em carro zero, né, que às vezes a pessoa pensa em carro zero, meu carro é zero, não precisa fazer nada. Não, aí que precisa fazer, porque se você esperar, né, determinada quilometragem ou esperar acumular certos danos, pode ser que quando você venha fazer um trabalho desse, por exemplo, que é um trabalho preventivo, né, o trabalho de primor do detalhamento automotivo é fazer um trabalho preventivo. Se você deixa acumular muito resíduo, muita coisa na pintura do seu carro, quando vir fazer um trabalho desse, pode ser que tenha que fazer um trabalho corretivo, para que aí sim se transforme num trabalho preventivo. Mas pode ser que nesse intervalo que você esperou para fazer o trabalho, pode acontecer alguns danos que no trabalho corretivo é irreversível. Então você me aconselha, então, de repente, uma vez por semana ou uma vez por mês eu passar uma cera nele para manter a proteção no carro? Então, cera, a gente falando em cera tem que ter alguns cuidados porque existem muitas ceras limpadoras no mercado, né? Então essas ceras limpadoras são ceras um pouco abrasivas, não é recomendado passar periodicamente, né? Uma vez ou outra para determinado tipo de casos. Agora, o que eu aconselho? Aí depende, como eu falei, depende do nível de proteção. Se você fizer um nível de proteção à base de carnaúba, por exemplo, que é a maneira mais convencional. Carnaúba é um processo vegetal. É um processo que tem um brilho muito quente, justamente por causa da carnaúba, né? Por causa de ser um vegetal. Tem um toque aveludado, que é aquele toque lisinho, né? Que as pessoas costumam falar, mas tem a durabilidade muito pequena, justamente porque é um processo vegetal. Então, com pouquíssimas lavagens, a proteção já se foi.
Se o seu carro é mantido com cera, provavelmente você vai ter que fazer algumas aplicações periódicas, um pouco mais rotineiras. Agora, acima das ceras já existe outro tipo de tecnologia. A gente está falando de selantes, estamos falando de selantes e revestimentos cerâmicos com componente de matéria-prima da nanocílica, que é a matéria-prima do vidro. Então já são produtos que vão promover um ancoramento no verniz muito maior, são produtos que vão oferecer um poder de autolimpeza, inclusive, podendo aumentar a intercala entre uma lavagem e outra. Porque, na verdade, o que causa muito risco na pintura do veículo, isso é uma coisa bacana de se falar, não é a sujeira que está no carro. Se você deixar o seu carro parado na rua, sem lavar 1, 2, 3 meses, ele não vai arranhar. Ele vai acumular muita sujeira. O que vai arranhar é o procedimento que vai ser executado para remover esse tipo de sujidade. Isso é que vai arranhar a pintura do seu veículo. Então, se por baixo dessa sujidade, entre a sujidade pairada sobre a pintura e entre a porosidade do verniz, tiver uma proteção de qualidade, ao você limpar o veículo, em muitos casos, por exemplo, já se consegue fazer uma limpeza praticamente no touch, que a gente chama, que é uma lavagem sem toque. Apenas com produtos adequados, shampoos de bom poder de flotação, você vai conseguir fazer essa limpeza de uma maneira bem mais fácil, mantendo todo o condicionamento do trabalho que você fez, caso você fizer anteriormente, meses atrás, por exemplo. Agora, eu tô vendo aqui esse carro que você tá dando um capricho nele, esse que você tá cuidando dele agora. O que você fez nesse carro específico? Então, nesse carro aqui é bom falar, esse carro eu fiz aproximadamente 1 ano atrás. A gente fez um processo um pouco mais simples do que este está sendo executado no momento, tá? É um carro de trabalho, mas a gente fez um polimento, fez um processo corretivo, suave, e fizemos a proteção. Só que como é um carro sempre de trabalho, então ele lava toda semana, só que muitas das vezes lava de maneira até inadequada. O carro voltou para mim agora 1 ano depois, mais riscado do que quando eu fiz ele há 1 ano atrás, quando o carro ainda era mais novo. Tá, explica aqui como é que você está falando que ele lavou errado. O que ele fez de errado aqui que você percebeu que agora você já vai corrigir, você vai orientar ele a fazer um trabalho adequado? Então, como eu falei, esse processo de tratamento na pintura é para se evitar o máximo de pressão de toque ao se lavar o veículo. Uma pessoa sem esse tipo de informação, que às vezes nem é sempre o cliente que lava o carro, a gente sabe que durante o dia, a gente sabe que é difícil o próprio dono parar, às vezes no final de semana, e lavar o seu próprio veículo. Mas quando ele leva para alguém lavar, muitas vezes essa pessoa, por falta dessas informações técnicas, às vezes por um shampoo inadequado, ou por uma luva inadequada, ou lava com pano, ou lava até com esponja, que é uma coisa errônea, porque a esponja ela tem microcavidades, então às vezes a sujeira entra nessa microcavidade da esponja, você não vê, e você está tirando a sujeira de um lugar e transferindo para o outro. Isso começa a gerar aqueles micro-riscos orbitais, que quando uma lâmpada se foca sobre a pintura do veículo, você vê aquilo que popularmente a gente chama de teia de aranha. Então eu vou te dizer, eu leigo na história, eu lavo com esponja e eu cometo um crime no meu carro, correto? Exatamente. Outro crime que provavelmente, para você que deve ser um crime daqueles, é usar detergente que a pessoa usa para lavar a louça. Eu costumo falar que detergente o pessoal assim, detergente neutro, não, detergente de cozinha, e é bom frisar, detergente de cozinha, né? Não é neutro, tá? Ele tem tensoativos de alto poder de desengraxe, e às vezes a pessoa não se atenta para isso. Foi feita para lavar panela, para desengraxar alumínio. Então você imagina aquele poder de desengraxe, aquele poder de tensoativo agindo na lataria do seu carro. Vai manchar, certamente. Às vezes não vai manchar visualmente, a olho nu, só que a médio prazo é onde o cliente começa a perceber pequenas marcas de calcificação, principalmente quando abre a porta, que é onde o cliente às vezes não enxágua da maneira adequada, não enxuga, você começa a perceber aquelas pequenas marcas de mapas, tá? Como se fosse uma água que secou ali e ressecou. Então também tem que ter muito cuidado. O ideal é shampoo automotivo neutro, né? Que aí são shampoos adequados, shampoos com bom poder de lubrificação. Então ele vai facilitar na hora de você passar uma luva de microfibra, que é o ideal para você lavar o veículo. E para se evitar esses riscos orbitais, né, que a gente chama de popularmente teia de aranha, procurar fazer sempre movimentos orientados, verticais, horizontais, porque no momento que acontecer algum dano na lavagem, vai dar tempo de você parar e corrigir. De repente ir lá, lavar a luva, trocar a água de um balde. Então você tem que ter algumas percepções. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente está voltando aí.
músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do top music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. Neste mês de agosto, o pai tá on na Toyo Serra. Tem bônus de até R$10.000 na linha Toyota. Corolla Cross, XRE e Corolla XEI com taxa zero ou um super bônus. Yaris com bônus de até R$3.000. Corolla GRS, Hilux e SW4 SRX com até R$10.000 de bônus. É muita vantagem pro seu pai escolher um Toyota na Toyo Serra. Aproveite as condições exclusivas e 5 anos de garantia Toyota. Confira em toyoserra.com.br. Juntos, salvamos vidas. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho. ON Produções, confiança e dinamismo. Estamos de volta aqui na M-Gold Detalhamento Automotivo. Eu estava conversando com o Maicon aqui e ele estava falando a respeito da luva agora. Dá uma dica aí para o telespectador do programa Acelera, o que se deve fazer, Maicon? Então, vamos lá, de maneira bem simples, né? Como eu falei, tem muita informação técnica, tem muita coisa bacana que a gente pode falar, né? Numa eventual oportunidade. Mas assim, de uma maneira bem simples, básica e funcional, que eu acho que é o que a pessoa está em casa quer saber. O ideal para você lavar um carro sempre é luva de microfibra, tá? A famosa luva tentáculos, tá? Por quê? Como explicamos no bloco anterior, a esponja, por ter microcavidades, ela vai absorver a sujeira. Então você não vai conseguir fazer uma lavagem adequada. Muitas das vezes você pode estar promovendo o risco na pintura do seu carro e não está vendo. A luva tentáculo, ela não consegue absorver essa sujeira para dentro dela. Então, quando você está lavando o carro com uma luva dessa, por exemplo, lavando e enxaguando de maneira alternada, você está garantindo um poder de limpeza adequado. Como assim? Um balde limpo, água limpa, com shampoo adequado, né? Com shampoo, que eu falei, shampoo automotivo, você consegue remover a sujidade do carro, fazer o enxágue da luva a cada uma, 2 peças e assim por diante. Porque na maneira como você enxágua, uma sujidade que você removeu das primeiras peças que você limpou, você no enxágue você vai remover, garantindo que nas próximas peças a sujidade que você retirou de uma peça anterior não seja transferida para a peça seguinte. Então você diz 2 peças, você diz então, de repente, essa lateral aqui e mais essa porta, exatamente. Correto? Aí daqui, aí eu vou enxaguar a luva e fazer o procedimento nessa porta e nesse paralama aqui. Assim, entendi. Evita de ficar fazendo troca de sujeira, né? Eu sempre recomendo aos clientes que comprarem sempre 2, para ter uma para a parte inferior do carro, né? E sempre ter o cuidado da mesma luva que você esfrega a lataria, você esfregar no vidro. Também é um cuidado extra, a mais que o cliente pode ter, porque às vezes o vidro começa a criar aquelas micro risquinhos, e risco em vidro a gente sabe que é um problema, é muito difícil de remover risco de vidro. Então, né, bate uma água, tira a sujidade pesada, porque muita sujidade está sobre o veículo. Se o veículo tiver, então, uma proteção feita anteriormente, nesse primeiro jato de água, por exemplo, já vai sair muita partícula sólida. Então já vai te facilitar na hora de você lavar. Que essa partícula sólida, que é a partícula mais pesada, então se ela se desprender na pintura na hora da lavagem, ela vai riscar. Você podendo remover ela numa pré-lavagem, quando você bater o shampoo, quando você passar a luva de microfibra, você tem uma segurança a mais de que a pintura do seu carro não vai ser riscada. Tá, eu peguei uma estrada de chão com o meu carro, você sabe que aquela poeira baixa todinha no carro inteiro, de cima a baixo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma ducha nele para tirar aquela poeira toda. Depois eu venho com a luva lavando parte por parte do carro. Porque se você já entrar direto com o shampoo, você vai esfregar a sujidade. Então a intenção de uma pré-lavagem é você remover a sujidade sólida.
aquela que já vai se desprender da pintura automaticamente. O que não sair é onde vai entrar o trabalho de esfregação, né? Ressalva, mais uma vez, que nós falamos no bloco anterior. Hoje já existem proteções no mercado que você pode fazer no seu carro que vai te promover a possibilidade de fazer uma lavagem no touch. Né? Eu faço isso aqui muito em carro de cliente meu que faz a lavagem periódica comigo. Muitos casos eu consigo fazer uma lavagem no touch, apenas com o poder da espuma e da flotação do shampoo. Então, eu praticamente não encosto no veículo, não encosto a luva, salvo pontuais locais ou outros, às vezes onde pegam um piche, onde pega às vezes um inseto, numa grade, num capô. Agora 90% é no touch. Tá, lavei o carro, fiz tudo bonitinho. Secar. Como devo secar o carro? Então, vamos lá. Isso até é uma coisa legal e engraçada de falar. Pano de chão. Né? O próprio nome já diz, é pano de chão, não é pano de secagem. Né? Às vezes o cliente pega esse pano de chão, abre ele para ficar grandão e enxuga o carro. Só que o nome já diz pano de saco, é pano de chão. Né? Eu costumo falar com o cliente assim, você não ia gostar que alguém limpasse seu pé no capô limpasse o pé no capô do seu carro. É basicamente o que uma pessoa faz quando enxuga o carro com um pano de chão. Né? Um pano foi feito justamente para chão. Para se secar o carro já existem toalhas de microfibra, toalhas mesmo, né? Toalhas com absorção absurda, toalhas que, se você ver, por exemplo, parecem toalhas de banho, por exemplo, que são toalhas macias, são toalhas que contêm a fibra muito macia e ela vai conseguir absorver a água sem você ficar esfregando muito pano sobre a pintura. Essa é o ideal. O cara que seca o carro com uma toalha velha de banho é errado? É errado. Por quê? Isso é uma outra coisa também que o cliente muitas vezes não tem informação. Todo pano, toda toalha, ela contém as fibras. Algumas mais, algumas menos. Toda vez que se torna velho esse pano, ou toda vez que você torce muito ele, o que acontece quando você torce um pano desse? Você quebra a fibra. A partir do momento que você quebra a fibra, você quebrou a maciez dela. É onde esses panos vão começar a arranhar a pintura do veículo. Exemplo, como você citou, a toalha de banho, por exemplo. Se você se enxugar com a toalha de banho velha, você muitas vezes se sente que você está se arranhando. Sim. Não é verdade? Por quê? Sim. Porque as fibras, a ponta das fibras dessa toalha já estão quebradiças, de tanto que se lavou, de tanto que se torceu. Então, pano para veículo, a gente não torce, a gente apenas aperta para poder secar. Quando você torce, você começa a promover essa ruptura nessas fibras. A preferência, então, para lavar o carro, manter a pintura sempre em dia, é lavar em local coberto, não debaixo de sol muito quente. Não, jamais debaixo de sol. Né, já tem algumas matérias aí na rede, aí, no YouTube aí, de pessoas, né, querendo mostrar lavando o veículo ao sol, por exemplo, né, com shampoos, dizendo que o shampoo é adequado. Mas ao sol nunca, porque não vai dar nem tempo de você enxagar o carro adequado. Quando você começar a enxagar, o shampoo já evaporou, já secou e vai manchar o veículo. Aí fica aquelas manchas, parece umas bolhas, né? O que acontece? Você pega um shampoo inadequado, associado, se você ainda estiver lavando ao tempo, somado à água, que a gente sabe que a água é muito rica em minério, calcário, magnésio, é muito rica em sais minerais. Essa água, por si, ela já calcifica a pintura, principalmente água de poço. Né? Se o cliente tem poço na casa dele, ele costuma lavar o carro com essa água de poço. Corre um sério risco de manchar, porque esses sais minerais contidos na água vai manchar a pintura. Somado isso com shampoo inadequado ainda, esse poder alcalinizante vai aumentar. Então, na hora de enxagar o carro, por isso que às vezes alguns clientes, depois que enxagam, o carro seca, vê algumas pequenas manchas. Por causa disso, porque esse somatório que eu te falei acaba não proporcionando ao veículo um tempo hábil de se enxaguar o veículo. Bom, a gente vai para mais um intervalo e já a gente está voltando aqui para conversar com o Mike sobre mais dicas aqui de manter o brilho igual esse aqui, ó. Não é qualquer produtora que você alia o seu produto, não é mesmo? Para isso são necessários valores básicos, como confiança e qualidade. Você precisa da ON Produções. Produzimos seus anúncios, vídeos institucionais, eventos e até mesmo programas. Leve mais credibilidade ao seu trabalho.
On Produções, confiança e dinamismo. Músicas para ouvir e sonhar. De segunda a domingo, os melhores clássicos musicais. Do Top Music ao rock progressivo. Da New Age à MPB. Bariri FM Friburgo, a mais eclética das rádios da web. De volta aqui na M Gold, estamos conversando aqui com o Maico. Maico, você estava falando em off aqui agora sobre o ar-condicionado. O que precisa ser feito? Então, né, como a gente comentou, toda vez que se efetua a troca do filtro do ar-condicionado, o recomendado é se fazer um trabalho de higienização. Por quê? Como a gente estava falando, às vezes o cliente leva para fazer uma higienização de ar-condicionado, troca o filtro e faz a higienização. Pode ser por meio de spray de granada, pode ser por meio do ozônio, existem vários métodos. Mas, né, são eficazes, porém, uma durabilidade muito pequena. Por quê? Porque se não se efetuar a higienização da parte de tecido, de couro, de plástico, de todos esses componentes internos do veículo, quando o cliente usar o ar-condicionado por 2, 3, 4 dias, essa contaminação vai voltar a circular dentro do carro e vai contaminar o duto de ar de novo. Não vai adiantar. Então, o ideal é que se faça essa limpeza periódica, mas associada a um cuidado com couro, com plástico, com painel, com a forração do volante, né? Principalmente nessa época de pandemia, né? Eu peguei muito volante aqui, né? Porque o cliente às vezes passa álcool em gel na mão, mas você não lava a mão antes de passar o álcool em gel. Então, na verdade, você está passando álcool em gel ao mesmo tempo que sua mão está suja, bota a mão no volante. Então, realmente, o volante acaba sofrendo muito com isso, né? Então, toda essa parte higienizada, aí sim vai te promover uma durabilidade na higienização do seu ar-condicionado. E o que você fez nesse carro aqui? Quanto tempo o cliente precisa deixar o carro aqui para ele ficar nesse estado que está aqui pronto para ser entregue? Então, esse aqui, né, como falei, é um carro... né, que vai fazer um detalhamento, está fazendo uma correção, né, de lavagens inadequadas, vai fazer um trabalho de revestimento cerâmico, né, um selante cerâmico, tá? E algumas customizações, né? A roda já foi trocada de cor, a pinça vai trocar de cor, né? Toda a parte do carro que é em prata vai trocar a tonalidade, vai fazer um trabalho que a gente chama de all black, né? Que é remover toda a parte cromada, cinza, prata, para botar tudo preto, né? É um trabalho de customização, como você está vendo aí, a roda, a pinça vai mudar bastante, né? Porque o carro vai ganhar um outro visual, até porque também essa parte de customização é tendência, né? Muitos carros já estão vindo de fábrica com essa tendência de all black, né? E chrome delete. Então, esse aqui, embora seja o carro de trabalho dele, né? Às vezes a pessoa acha que carro de trabalho não precisa fazer nada, né? Mas é um carro de trabalho que, independente de ser de trabalho, ele cuidando, mantendo nesse aspecto, certamente, quando ele chegar numa condição de querer vender, é um carro que ninguém vai dizer nada que um dia foi de trabalho, né? Então, vai ser feita toda a correção técnica, tirando esses micro-riscos, né? Essas teias de aranha, né? Como popularmente a gente chama, e depois vai ser aplicado um revestimento cerâmico. Esse aqui ele precisou ficar aqui uma semana para deixar nesse ponto que está aqui, ou às vezes ele precisa ficar mais tempo? Então, aí depende do pacote, às vezes mais. Esse aqui tá indo para uma semana, como eu te falei, entrou esse pacote de customização, né? Além do processo de cuidado com a pintura. Em alguns casos fica até 2 semanas, às vezes 3 semanas, porque além desse pacote, às vezes muita coisa é feita na pintura, é feito um trabalho nos vidros, é feito um trabalho de limpeza de vapor no motor, é feito um trabalho de higienização interna, às vezes troca a roda de tonalidade, é pintura de pinça, é pintura de cubo, às vezes é removido friso, emblema para fazer esse trabalho de customização em all black. Então depende muito do que o cliente gosta, do que ele contrata, né? O trabalho, na verdade, é, primeiro, fazer a identificação do perfil do cliente para saber, né, o que lhe agrada mais a médio e a longo prazo, até para saber o que oferecer, né? Até para saber o que o cliente vai ficar mais satisfeito, né? Qual tipo de cor que você aqui tem mais dificuldade para trabalhar, ou para você aqui não faz diferença, é branco, vermelho, preto, laranja? Então, isso é uma coisa um pouco polêmica, porque você não pule a pintura, você pule o verniz. Então, mesmo o verniz que está sobre um preto, está sobre um branco. Então, isso não influencia muito. O que influencia, lógico, o reflexo numa cor escura, ela vai lhe apresentar mais danos do que uma cor clara.
Lógico que cada montadora trabalha com uma linha de verniz diferente. E isso sim pode provocar uma dificuldade, porque cada montadora trabalha com uma linha de dureza de verniz. Algumas montadoras alemãs, asiáticas, italianas. Então isso tudo influencia muito, já é uma coisa mais técnica. Agora, em termos de dificuldade, tirando essa parte técnica da dureza do verniz de cada montadora, não influencia tanto, porque como eu te falei, você vai polir o verniz. O mesmo verniz que está no preto está no branco. Então, o que vai muito realmente é da pessoa que faz, que realmente carro preto, no geral, realmente causa um certo espanto fazer, até mesmo no cliente, porque muitos clientes já tiveram mais experiência polindo carro preto. Então, o carro preto, na verdade, a cor dele é o que chama mais atenção do que os outros. Eu tenho um carro prata e já não, ele às vezes não aparece que está tão sujo quanto um carro preto. Exatamente. Eles podem estar na mesma época, no mesmo local. Pode ter o mesmo dano. Vai estar, o preto vai aparecer mais do que o prata. Vai aparecer mais. Então, tem suas prós e suas contas. Num preto, por exemplo, você, logicamente, procura a correção mais rápido, porque ele apresenta um problema mais rápido. Então, dá tempo de você corrigir para que o carro não acumule, não perca valor de mercado, enfim. Em um prata, às vezes, tem até mais dano do que em um carro preto, por exemplo. Quando se para fazer esse trabalho de correção, pode ser que se torne mais difícil até do que um preto. Então, na verdade, assim, não é algo tão, digamos assim, difícil, que nesse bicho de 7 cabeças polir carro preto. Não existe isso, na verdade, né? Foi tempo que as pessoas corriam de carro preto. Você trabalha com todas as marcas aqui, nacional e internacional? Não, tudo. Isso aí não influencia, né? O tratamento a ser feito no veículo não... a marca do carro, o veículo, o modelo não influencia. O que influencia, como eu falei, é a pintura, que cada montadora trabalha com uma linha de tecnologia de verniz, de pintura. Tem alguns detalhes técnicos que isso influencia durante a execução. Tá, quais os serviços que você oferece aqui na M-Gold? Então, toda a parte de cuidado com a pintura, né? Cuidado corretivo, cuidado preventivo, toda a parte de higienização interna, proteção de couro, proteção de plástico, proteção UVB, UVA, né, toda a parte de limpeza detalhada, ar-condicionado, toda a parte de customização de all black, chrome delete, né, toda a parte de pequenos retoques, né, retoques localizados, micro preenchimento, né, toda essa parte de condicionamento estético, como eu falei, né, tanto corretivo quanto preventivo. Aonde quem está assistindo o Acelera pode achar a M-Gold? Rua Bernardo Pacheco, né, para quem é da cidade, né, a antiga rua, né, a antiga esquina do antigo Móveis Araújo, né, exatamente atrás do antigo Móveis Araújo, uma rua sem saída, né, vai ser um prazer aí receber quem porventura tiver alguma dúvida, quiser vir visitar, quiser vir tomar o café, que daqui a pouco a gente vai tomar, logicamente. Telefone para contato. 99226-6052 e tem o Instagram, @mgold_carquer. Formas de pagamento para quem for deixar o carro aqui e virar um potencial cliente seu. Então, forma de pagamento sempre analisado na hora, porque depende muito do pacote, depende do valor, né, depende do que o cliente busca. Então, isso tudo é negociável, desconto à vista, prazo, parcelamento, isso tudo é visto na hora, mas pode ter certeza que isso é a última coisa que vai impedir o cliente de fazer o serviço. Para a gente fechar, horário de funcionamento. De 8 às 6, segunda a sexta, salvo sábado, que sábado é um extra, então eu chego às 9 e sem hora para sair. Maico, obrigado pela participação aqui no programa Acelera. E no próximo sábado nós estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus. Oferecimento Faine Moda Feminina. Vista-se de poder, vista-se de Faine.